Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta e nesse momento nós vamos fazer uma série de vídeos para você que é pregador, para você que está iniciando no ministério da pregação, para você que é aspirante, tem vontade de ser um pregador. Nós vamos falar sobre homilética e hermenêutica, que são duas disciplinas que o pregador precisa não ser expert no assunto, mas precisa ter uma noção de homilética e hermenêutica, né? Então a homilética é a arte de preparar e pregar sermões religiosos. Isso é a homilética. Homilética, qual a definição do termo homilética? O termo vem da palavra grega homilia. O verbo homilei era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar-se, conversar. Homilia designa especialmente no Novo Testamento o estar juntos, o relacionar-se. E nos primeiros séculos da era cristã, o termo passou a ser usado para denominar a arte de pregar sermão. A homilética é uma ciência que ajuda os pregadores a conhecerem as regras essenciais à exposição da palavra do Senhor, principalmente do lado humano. É uma matéria definida como a arte e a ciência de preparar e pregar sermões religiosos. Daí, então, se deriva o sentido homilética e suas formas de expressão. Sua tarefa não se limita apenas a princípios teóricos, mas concentra-se grandemente no treinamento prático. Seu objetivo primordial, que é o objetivo da homilética, o objetivo primordial o principal objetivo da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer que os mesmos adquiram princípios gerais corretos e despertá-los a terem ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. São inúmeras as obras boas e úteis em diversos idiomas e de diferentes datas que tratam diretamente desta disciplina. Quando as lemos, nós descobrimos inúmeros defeitos em nós mesmos e nos outros. Alguns deles até extravagantes e grosseiros. Com efeito, porém, à medida que vamos lendo estas obras, corrigimos essas falhas que se apresentam. Convém notar também que a homilética não é a mensagem. A homilética não é a mensagem. Ela disciplina o pregador para melhor entregar a mensagem. Repito mais uma vez, a homilética não é a mensagem. Ela disciplina o pregador para melhor entregar essa mensagem. É interessante nós observarmos isso aqui. Então, para que serve a homilética? Todo pregador, ele deve saber que há dois lados na exposição da palavra de Deus. Existe o lado divino e existe também o lado humano. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11 e o verso de número 23, 1 de Coríntios 11, 23, o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor. Aqui é o lado divino. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o verso de número 15, o texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vemos aqui os dois lados. O lado divino, Paulo diz, porque o que eu também recebi do Senhor vos entreguei. O lado divino da mensagem. E o lado humano é que o obreiro precisa se apresentar diante de Deus aprovado
como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, uma parte não substitui a outra. Ambas são necessárias, mas a divina é a mais importante. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 1 ao 5, Paulo disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então nós vemos na mensagem os dois lados, o divino e o humano, mas Paulo priorizava muito o lado divino. Priorizava muito o lado divino para que as pessoas que o ouviam, para que o público que lhe ouvia não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em Isaías, no capítulo 50 e o verso 4, nós vamos ver também dos dois lados da mensagem. Isaías, capítulo de número 50 e o versículo de número 4, 50, verso 4 de Isaías, do profeta Isaías. O texto diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então, Isaías 50, verso 4, nós vemos esses dois aspectos. O profeta disse que Deus lhe deu uma língua erudita, enfatizando aqui o lado divino. E também afirmou: para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Por meio desta matéria, o pregador orienta-se quanto à postura ética diante do público e aprende a lidar com os mais diversos tipos de ouvintes. Ouvintes indiferentes, ouvintes egoístas, ignorantes, eruditos, curiosos, sinceros e assim sucessivamente. Então, no entanto, ainda que a profecia deva ser respeitada pelo pregador, isso não é um impedimento para a transmissão da verdade, pois a prioridade do pregador deve ser agradar aquele que lhe deu a mensagem. A prioridade do pregador deve ser agradar aquele que lhe deu a mensagem. Se você ler Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 e o verso 54, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54, nós vamos ver que o Estevão, quando ele estava pregando, ele estava agradando aquele que lhe deu a mensagem. Atos 7, 54 até o 56. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, vamos ver também Ezequiel no capítulo 2, verso 3 ao 8, agradando aquele que deu a mensagem. O estudo da homilética, ele ajuda o pregador a falar de forma elegante, precisa e fluente, de modo a convencer ou comover o ouvinte. Porém, isso não deve invalidar o aspecto espiritual. A palavra de Deus que atinge o coração dos ouvintes, Hebreus 4:12, da mesma forma, o fato de essa matéria levar em conta aspectos como evolução da língua, ambiente cultural e recurso tecnológico não altera o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é inspirado, é divino. Então, você pode usar
de acordo com o aspecto da evolução da língua, do ambiente cultural, os recursos tecnológicos, mas você usando isso não vai alterar o conteúdo da mensagem, que o conteúdo da mensagem deve ser divino e deve ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus e a homilética. No ministério de Cristo, a homilética ocupou o lugar central no que diz respeito à sua propagação plena. Embora fortemente ousado a dar primazia a outros métodos de abordar o povo, Jesus veio pregando na sinagoga de Nazaré. O mestre descreveu a si mesmo como divinamente enviado para evangelizar os pobres, a pregar liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Os evangelhos nos apresentam quadros inesquecíveis do pregador itinerante. Nas sinagogas, nos montes, nas planícies, à beira-mar, de vila em vila, de cidade em cidade, finalmente em todo lugar, trazendo após si multidões quase incontáveis, deixando o povo fascinado com suas palavras de graça e com a autoridade do seu ensino. Homilética mais hermenêutica é igual ao casamento perfeito. Homilética mais hermenêutica não pode se separarem. É interessante que o pregador ele tem uma noção de homilética e hermenêutica. Tem pregadores que não, para que estudar a homilética, para que estudar a hermenêutica, não tem como ser um pregador eficaz, um pregador usado por Deus, biblicamente, sem ele ter uma noção de homilética e de hermenêutica. Essas duas disciplinas não podem faltar na vida do pregador. Dominar as técnicas de oratória e conhecer bem a homilética não é o suficiente para ser um bom pregador bem-sucedido, ou um pregador bem-sucedido, ou um bom pregador. Não precisa ele dominar as técnicas de oratória e conhecer bem a homilética. Todas essas ferramentas só têm eficácia quando postas em prática por um pregador expositivo, piedoso e fiel à fonte primacial de autoridade, a palavra do Senhor. Então, além disso, é necessário atentar com diligência para os preceitos de interpretação constantes da hermenêutica bíblica. O pregador expositivo, ele precisa conhecer e saber aplicar com perícia os tais princípios de interpretação das Escrituras. Ele não deve escolher entre homilética e hermenêutica, como essas ciências fossem antagônicas ou opcionais. Não. Sem interpretação correta das Escrituras, não há pregação expositiva. Para fazer uma interpretação sincera da Bíblia, é necessário usarmos a hermenêutica. É necessário usar a hermenêutica. Então, existe também os grandes mestres da oratória. Os romanos, eles sofreram aí uma extraordinária influência cultural dos gregos no século II a.C., inclusive na arte da oratória. Com efeito, então, porém, outros grandes mestres de diferentes nacionalidades deram também a sua contribuição. E eu vou citar aqui três. Eu vou citar aqui o Cícero. Cícero foi o maior orador romano. Nascido no ano 106 a.C., preparou-se desde muito cedo para a arte da palavra. Com apenas 10 anos de idade, seu pai o deixou aos cuidados de 2 mestres da oratória. Aos 14 anos iniciou seu aprendizado retórico na escola do reitor Plócio. E já aos 16 anos abraçou a prática da fala, observando os grandes oradores da sua época, que se defrontavam nas assembleias do fórum. Nós temos aqui também Quintiliano. Depois de Cícero, merece atenção especial na história, na arte da oratória romana, Quintiliano. Nascido na metade do primeiro século da era cristã, na Espanha, foi para Roma logo nos primeiros anos de vida para estudar oratória. Seu pai e seu avô foram retores e o pai lhe ministrou as primeiras aulas de retórica. E o terceiro aqui é Demóstenes, orador grego de extraordinária eloquência, foi contemporâneo de Filipe, da Macedônia, que através das filípicas orações violentas atacava a sua política,
denunciando-lhe as intenções de dominar a Grécia, Demóstenes, considerado um dos maiores e mais perfeitos oradores da antiguidade, obteve êxito na arte de falar, depois de ter superado dificuldades impostas pelas suas próprias deficiências naturais. E aqui nós vamos encerrar. Deus abençoe. Vamos voltar com mais um vídeo, dando sequência a esse estudo de hermenêutica e homilética. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estar tratando sobre a classificação dos sermões. Deus abençoe, fique em paz e até lá.